Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes do Êxodo, entre o campo e a cidade. Hoje, estamos aqui para falar de um tema que impacta tanto a vida no campo quanto nas cidades, o êxodo rural. Talvez você já tenha ouvido falar desse fenômeno, mas o que ele realmente significa? Quais são as consequências para quem deixa o campo e para quem recebe essa nova população nas cidades? E, mais importante, quais são os desafios e as possíveis soluções? Vamos discutir tudo isso e muito mais com nossa equipe de convidados especiais. É isso mesmo, Felipe. O êxodo rural é um fenômeno que acontece em várias partes do mundo, mas no Brasil ele tem uma força particular. Estamos falando de pessoas que deixam suas raízes no campo e buscam de uma vida melhor nas áreas urbanas. E por trás desse movimento há muitas questões a serem exploradas. Por que essas pessoas deixam o campo? O que elas buscam na cidade? E será que realmente encontram o que procuram? Hoje queremos responder essas perguntas e trazer uma visão mais completa sobre as realidades vividas tanto no campo quanto na cidade. Exato! E para quem não está familiarizado, o êxodo rural é, basicamente, um movimento de pessoas do campo para a cidade. Esse processo ocorre por diversos motivos e hoje vamos explorar esses fatores em detalhes. Falaremos sobre a modernização agrícola, a falta de infraestrutura no campo, as dificuldades nas periferias e, claro, sobre as possíveis soluções para equilibrar o melhor desenvolvimento entre o meio urbano e o rural. O tema é complexo e extenso, mas é fundamental para entendermos a formação das nossas cidades, especialmente as grandes metrópoles brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras. Para quem vive nas cidades, talvez os desafios do campo pareçam distantes, mas as consequências do êxodo rural chegam até nós de formas que muitas vezes nem percebemos. Então vamos mergulhar fundo nesse assunto e entender todas as nuances desse processo. Bom, vamos começar com as causas principais do êxodo rural. Um dos primeiros pontos a se destacar é a mecanização agrícola. Nas últimas décadas, o campo passou por uma modernização intensa, com o uso de máquinas e tecnologias avançadas para aumentar a produtividade. Esse avanço ele é extremamente positivo para a produção agrícola, pois aumenta a eficiência e a rentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele reduz drasticamente a necessidade de mão de obra no campo. Muitos trabalhadores rurais perderam seus empregos porque agora uma máquina faz o trabalho que antes eram feitos por várias pessoas. E essa é uma realidade difícil de aceitar, porque esses trabalhadores dedicaram suas vidas à terra. Imagine passar anos cultivando, colhendo, vivendo do que a terra proporciona e de repente perceber que seu trabalho não é mais necessário. Essa mudança força muitas pessoas a procurar novas oportunidades nas cidades, mas muitas vezes elas chegam despreparadas para o mercado urbano. E é aí que começa uma série de desafios. Além da mecanização, outro fator importante é a falta de infraestrutura básica no campo. Em muitas áreas rurais, o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, é limitado ou quase inexistente. Escolas e postos de saúde ficam longe das pequenas comunidades e o transporte é escasso, o que dificulta o acesso. Isso leva muitas famílias a procurarem as cidades, onde esses serviços são mais acessíveis e onde esperam encontrar uma vida melhor para si e para seus filhos. Mesmo, Lorena. E quando falamos em educação, é importante lembrar que ela é um fator determinante para o futuro das crianças e jovens no campo. Muitas vezes, a educação oferecida é insuficiente ou abaixo da qualidade, e as famílias vêm nas cidades as chances de proporcionar um ensino melhor para seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, essa esperança nem sempre se concretiza, porque nas áreas periféricas as escolas também enfrentam problemas de infraestrutura e superlotação. Agora passando para Felipe, que ele vai falar. Outro ponto que merece destaque é a questão das oportunidades econômicas. No campo, as opções de emprego são limitadas. Muitos jovens não enxergam perspectivas de crescimento e se sentem atraídos pela ideia de que, na cidade, podem encontrar melhores condições.
Esse é o aspecto que está ligado à falta de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural. Sem apoio, muitas comunidades agrícolas não conseguem prosperar e o campo vai perdendo sua população. Agora que entendemos as causas, vamos falar sobre o impacto do êxodo rural nas cidades, especialmente nas periferias. Quando essas pessoas chegam às grandes cidades, muitas vezes enfrentam enormes desafios. A maioria delas não tem uma renda fixa e acaba sendo levada a viver nas periferias, onde o custo de moradia é mais baixo. Isso gera um crescimento desordenado dessas áreas e o surgimento de ocupações informais, conhecidas como favelas. E a vida nas periferias tem muitos desafios, faltando saneamento básico, o acesso à água potável e a limitação de condições de moradia, que são precárias. Além disso, a violência e a insegurança são problemas constantes. Muitas dessas famílias enfrentam um ciclo de pobreza, no qual as crianças crescem sem acesso a uma educação de qualidade, o que limita suas oportunidades no futuro. É um cenário muito triste, porque essas pessoas deixam o campo em busca de uma vida melhor, mas acabam enfrentando dificuldades ainda maiores. Agora, falando para Tiago. E esse crescimento desordenado das periferias tem consequências para toda a cidade. Os serviços públicos como saúde, educação e transporte ficam sobrecarregados. Com o aumento da população, os hospitais e escolas acabam não dando conta da demanda e a qualidade do atendimento diminui. O transporte público, por exemplo, se torna cada vez mais lotado, afetando diretamente a qualidade de vida de quem vive nessas áreas. Além disso, a falta de planejamento urbano e de políticas habitacionais leva à ocupação de áreas de prevenção ambiental. Mas favelas são construídas em encostas, margens de rio e áreas de proteção permanente. Isso gera um impacto ambiental negativo, pois contribui para a degradação do solo, a poluição da água e até o risco de deslizamento de terra. E claro, isso afeta não só as pessoas que vivem nessas áreas, mas também toda a cidade, que sofre um aumento da poluição e da degradação ambiental. E há também o impacto social. O crescimento das periferias e das áreas informais cria um contraste muito grande entre as diferentes regiões da cidade. Em uma mesma cidade, temos áreas muito desenvolvidas e com ótima estrutura, enquanto outras sofrem com a falta de serviços básicos. Isso aprofunda na desigualdade social e cria uma sensação de exclusão para as pessoas que vivem nas periferias. Elas se sentem esquecidas pelo poder público e pela sociedade em geral. Esse sentimento de exclusão é muito prejudicial, porque leva à falta de esperança. As pessoas começam a acreditar que não tem futuro e que a situação delas nunca vai melhorar. E essa gera um ciclo muito difícil de quebrar. Muitos jovens que crescem nessas áreas acabam entrando para o mundo do crime, não por escolha, mas por falta de alternativas. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar de uma forma séria. Diante de tudo isso, fica claro que precisamos buscar soluções tanto para as cidades quanto para o campo. No campo, é fundamental investir em infraestrutura e serviços básicos. Se as áreas rurais tivessem escolas, hospitais e transportes adequados, muitas famílias não se sentiriam obrigadas a deixar suas terras. Além disso, é importante apoiar o desenvolvimento econômico no campo, com políticas que incentivam a agricultura familiar e o agronegócio sustentável. Eu concordo, Thiago. E nas cidades precisamos de um planejamento urbano mais eficaz, que leve em conta as necessidades da população periférica. O transporte público, por exemplo, precisa ser acessível e de qualidade para todos. E as políticas habitacionais devem priorizar as pessoas que mais precisam. Precisamos de uma abordagem que entregue o desenvolvimento urbano com o social, para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. E é fundamental lembrar da questão ambiental. Tanto no campo quanto na cidade, o desenvolvimento deve ser sustentável. Não podemos permitir que áreas de preservação ambiental sejam ocupadas de forma irregular. Isso exige um esforço conjunto entre o governo, empresas e sociedade civil para garantir a preservação do meio ambiente e o respeito aos recursos naturais.
Bom, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Falamos sobre as causas, os efeitos e as soluções para o êxodo rural e o crescimento das periferias urbanas. Esperamos que essa discussão tenha ajudado a entender melhor esse fenômeno, tão presente na vida de muitos brasileiros. Acredito que, com políticas públicas eficientes e um maior investimento nas áreas rurais e periféricas, podemos construir um futuro mais justo para todos, o que é importante.